Mas é demais chegar quinta-feira, né? É assim, olha, nós ficamos esperando para conversar com ele pessoalmente aqui sobre saúde e fé. Por isso, Super Frei, bom dia, tudo bem? Bom dia, Super Jéssica. Deus te abençoe. Amém, Deus você abençoe, também. Padre Henrique, a sua bênção também, o Juninho, o nosso super time, principalmente você, que é a razão e o fundamento de todo o nosso trabalho aqui. Que Deus seja louvado. Que bom estar com você. Hoje, Alegria Jéssica, mesmo a gente estar assim nesse encontro, mas para falar de um assunto que é muito sério, é muito triste. Nós estamos assim na igreja no Brasil. Estamos na Quaresma. A Quaresma sempre traz um tema de reflexão. Sim. E esse ano, Jéssica, é sobre a fome. É a fome. E nós temos um país maravilhoso, abençoado, onde se plantando tudo dá, e a gente mesmo que não planta, a gente colhe, enfim. Mas infelizmente ainda algumas estatísticas são delicadas, né? Mais da metade da população brasileira ainda vive essa situação de insegurança de tem ou não condições de colocar comida na mesa, né? Por isso que hoje nós não vamos falar de saúde especificamente com um médico. Ela é mestre em administração, economista e, acima de tudo, uma grande empreendedora. Nós vamos conversar com muito carinho, já está aqui na tela, é a Luciana Quinalha Quintão, que é nossa economista e foi fundadora, Jéssica, ela é fundadora de uma ONG muito interessante, Banco de Alimentos, assim. Vamos acolhê-la, Jéssica? Claro, bom Jéssica dia. Maria. Bom dia, querida, seja muito bem-vinda a falar conosco sobre essa ONG maravilhosa que nasceu já há alguns anos. Eu gostaria que você, então, nos contasse, começasse contando a história. Seja bem-vinda à família dos devotos. Bom dia. Bom, prazer estar aqui com vocês e agradeço a recepção calorosa, né? Mas vocês sabem, vou falar para vocês que desde pequena, muito pequenininha, eu já rezava a Deus para não ter fome no mundo, que todo mundo quando morresse fosse para o céu, que não tivesse guerras. Eu já nasci meio assim. E aí eu descobri, né, há muitos anos atrás, que existia muita fome no Brasil, grande desperdício de alimentos também, que daria para alimentar milhões de pessoas. E eu me fiz uma pergunta. Eu me perguntei, Luciana, você está a serviço de quê? Você vai só continuar pensando ou você vai fazer alguma coisa a respeito? E aí eu resolvi criar a ONG Banco de Alimentos há 25 anos atrás, contra tudo e contra todos, para combater a fome através do combate ao desperdício de alimentos. Estou nessa toada já há um quarto de século. A fome é uma questão profunda, estrutural, e eu acho que não inegociável, a gente não pode ter fome, né? A gente tem que combater a fome de todas as formas que a gente puder, porque tem jeito de acabar a fome no país. Ô, Luciana, é uma questão de tomada de consciência, enfim, das ações corretas. As tuas preces foram tão escutadas que virou um tema, novamente, um tema da campanha da fraternidade que a igreja, né, no Brasil está refletindo, Luciana. Então, isso é uma prova que realmente esta realidade da fome, ela é latente e ela é importante de ser refletida, discutida, mas acima de tudo com ações concretas, né, Luciana? Verdade, Frei. Verdade. Nós passamos todos os dias recolhendo sobras de comercialização. São produtos que não foram vendidos, não estão perfeitos para o consumo e seriam jogados no lixo. A gente passa recolhendo esses alimentos e entregando para entidades assistidas, que por sua vez alimentam a mais de 25 mil pessoas por dia. Uau. Mas, durante a pandemia, né, nós expandimos a nossa área de atuação e fomos entregar cestas básicas direto nas comunidades. E também cartões Vale Alimentação, né, que é muito importante também, porque as pessoas, além de comprar alimentos, elas incentivam a economia local. A gente sabe que a fome tem uma relação direta com desemprego e renda. Eu acho que as pessoas só passam fome ou têm insegurança alimentar porque não conseguem comprar o alimento para se nutrir, né? Então a gente vai muito bem lá fora, exportando alimentos, né? Que é muito bom para nós, economicamente, mas aqui dentro a gente tem grandes problemas, né? Em relação à acessibilidade de consumo de mais da metade da população brasileira. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E é para isso que a gente tem que olhar, né? É verdade. Nossa, tem mesmo. Assim, eu fiquei pensando em várias situações aqui, né? De norte a sul do país, nós vivemos assim
diversas realidades e a fome, infelizmente, existe em todo canto do nosso país. Agora, gostaria que você falasse também pra gente, por exemplo, você falou sobre alimentos. São alimentos perecíveis e não perecíveis que vocês recebem? Como recebem? Não é? São empresas parceiras? Gostaria que você explicasse um pouco mais isso pra gente. Olha, lá no começo, eu só tinha doação de hortifrutis, porque eu mandei mais de 400 cartas para a indústria, eu só recebi 5 boas sortes, assim, todo mundo tinha medo de doar. Hoje não, hoje pela persistência, pela comunicação, nós recolhemos tanto hortifrutis, que são mais perecíveis, como os alimentos não perecíveis também, né? Nós somos uma gota no oceano. Hoje somos da sociedade civil e existem outros bancos de alimentos municipais, né, atualmente, mas nós temos que duplicar, assim, multiplicar por 500 a quantidade de bancos de alimentos, justamente para combater a fome através do combate ao desperdício, porque o último lugar que o alimento tinha que parar era no lixo, né? Além de ser um desrespeito humano, né, é um desrespeito natural muito grande também, né? A gente acaba, enfim, desmatando, poluindo a troco de nada, né? E além disso, se o desperdício fosse um país, gente, ele seria o terceiro maior emissor de gás de efeito estufa do mundo. Para que vocês terem uma ideia de quanto se desperdiça alimentos no Brasil e no mundo, né? Então é um contrassenso, é um paradoxo muito grande. A gente ter tanta gente precisando e a gente desperdiçar. Estamos falando de comida, a gente desperdiça tudo, tá? Remédio, energia, água, dinheiro público. A gente está se atendo à comida, né? Mas é por isso que eu criei o projeto Inteligência Social, para falar sobre as várias fomes, começando pela de comida, mas as outras também, porque estão todas interligadas. Ô, Luciana, primeiramente, parabéns por essa iniciativa. Eu imagino que não é fácil. Agora, nós estamos em rede nacional. A TV Aparecida tem um alcance para milhões e milhões de pessoas. Como é que lá na minha cidade, e dê essas dicas concretas para nós, como é que lá na minha cidade eu vou lá comprar no supermercado, enfim, eu vejo que aquilo lá, né, tá abarrotado e tem coisa que para um dia para o outro já tem que se recolher para colocar coisa nova. Como é que eu posso chegar, para quem que eu chego, olha, né, para oferecer também a possibilidade do supermercado lá, ou daquela quitanda, enfim, não jogar fora, como é que eu converso, como é que eu chego, como é que eu me aproximo para que essa comida, como você disse, não vá para o lixo, mas vá para na mesa de muita gente que são boas, tirar uma folhinha aqui, tirar uma folhinha lá. Consumo, claro. Como é que Olha, se faz? No caso dos supermercados, o Freio, as pessoas devem tentar falar com o dono do supermercado, né, para sensibilizá-lo, para dizer, olha, meu amigo, tem lei, tem formas de você não jogar esse alimento fora, que inclusive representa custos para você jogar fora, né? Se antigamente você poderia ficar preocupado com a questão de sofrer algum processo, em 2020... finalmente saiu uma lei, né, que eu esperei durante 2 décadas, que exime de responsabilidade civil e criminal o doador de boa-fé de alimentos. Então não tem nem mais desculpa para não doar comida, a não ser o trabalho, né, e a novidade no seu dia a dia, né, para que aquilo possa ser implementado. Mas esse cidadão pode procurar outras pessoas que já fazem para descobrir como. Então essa é uma possibilidade muito real, muito concreta. Né, se unir com outros que já fazem para aprender. Nós, por exemplo, passamos todo o conhecimento que a gente tem. A gente ensina pessoas que queiram doar alimentos como fazê-lo, né? É só entrar em contato que a gente passa algumas informações. Porque a gente realmente precisa mudar a nossa cultura, né? Para parar de desperdiçar. Né? Isso representa milhões de recursos humanos e também recursos de toda sorte sendo jogados no lixo. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Antes, Jéssica, eu sei que a Jéssica vai fazer uma pergunta, né? Mas antes se tinha esse preconceito, não vou doar, porque pode ser que alguém vá comer e possa passar mal, se intoxicar, etc. Então, é melhor jogar fora para não correr esse risco. Hoje, graças a Deus, existe uma lei que protege também quem doa, né? 14.016, mas Frei, também tem o seguinte, né? A gente quando tem que fazer, a gente faz. Exato. Né? Eu, por exemplo, eu tive uma ideia, né, e coloquei ela a cabo, que foi pegar para mim a responsabilidade do alimento doado.
Então, quando eu doava, eu recebo em doação e entrego em doação. Quando eu entrego, quem recebeu até me entrega um recibo que recebeu o XYZ que está perfeito para o consumo. Eu guardo esses recibos e nunca tive problema absolutamente nenhum. Olha só. Então, tudo dá para fazer. Tudo dá para fazer. Interessante, porque a lei só saiu agora, então 2020, quer dizer, início da pandemia, e vocês trabalham desde 1998. Agora, nós falamos, foi muito tempo trabalhando dessa forma, né? Assim, nessa boa fé e trabalhando com gosto, com muito amor. E as pessoas, é claro, que recebem também sabem da necessidade, também tenho certeza que receberam nesse tempo todo com muito carinho. Agora, tem duas realidades, eu fico pensando assim, o produtor deve ficar muito triste quando vê um alimento sendo desperdiçado, né? O senhor lá da roça que está plantando, claro que ele pensa em oferecer o alimento, né? Que o alimento seja produzido para que alimente, para que faça feliz muita gente. E aí nós lá em casa, muitas vezes compramos alimentos em excesso. Também é um perigo que nós devemos nos atentar, não é? Sim, sim, porque se esse alimento vai parar no lixo, acontece aquilo que eu te contei. Ele vai se decompor, né, no meio ambiente, ele vai gerar gases de efeito estufa, vai criar mudanças climáticas, que a gente está vendo o que está acontecendo aí, né? Porque no Brasil o nosso lixo, infelizmente, também é muito pouco reciclado. Deveria ser reciclado 100%, tanto orgânico quanto inorgânico, né? Mas ainda não é. E assim, deixou de alimentar alguém? Exato. Não sei pelo fato de você não ter comprado aquilo que você levou para sua casa, você teria deixado de alimentar alguém. O que você poderia fazer é ver que aquilo lá vai estragar e dar para alguém. Né? Eu acho Sempre que é possível estender a mão para o próximo, né? Eles estão ali em toda parte, né? Eu creio que é uma mudança de cultura, de paradigma. O nosso país é maravilhoso, uma cultura, tem uma produção. O Brasil exporta alimentos, a gente exporta alimentos. Só que às vezes, como disse a Jéssica, a doutora e a Luciana, às vezes dentro da nossa casa a gente desperdiça, manchou aquele pouquinho, aproveita, reaproveita o alimento, faça alguma coisa assim. Não jogue fora, porque jogar fora tem alguém passando fome, e tem alguém passando fome em nosso país, e que nós chamamos de irmãos, cantamos o hino nacional e rezamos junto, etc. Tem calamidades acontecendo, mas a gente precisa saber, tem gente passando fome, às vezes bem pertinho de nós. Vamos lembrar, né, Frei, são mais da metade da população brasileira hoje vive em insegurança alimentar, e a chamada fome é a insegurança alimentar grave, aquela considerada, né, teoricamente não, são termos usados, segurança alimentar leve, moderada e grave. A grave é que é considerada a fome, que é quando aquela pessoa realmente não tem acesso à alimentação mesmo. Ela vai depender de alguém para doar aquele prato para ela, ou vai até pegar comida no lixo, né? É isso que acontece. São 33 milhões de pessoas nessa situação hoje, né? Por volta de 25 milhões de pessoas passando em segurança alimentar moderada, que significa que a pessoa pula refeições, né? Além de já estar praticando o que a pessoa que vive em segurança alimentar leve faz, que é trocar alimentos nutritivos por não nutritivos pelo preço. Né? Então, eu não posso comprar um alimento nutritivo, eu vou comprar um embutido, eu vou comprar um industrializado, superindustrializado, que é muito mais barato. Né? Quem vive em segurança alimentar leve precisa fazer essas escolhas a todo momento. Em segurança alimentar moderada, já come mal e ainda pula refeições. Em segurança alimentar grave, realmente fica ali dependendo da sorte ou de alguma ajuda. Muito triste, né, Luciana? Mas olha, feliz iniciativa você teve lá em 98 e tem trabalhado bastante ao longo desses anos, certamente com muitos voluntários também na implementação desse projeto tão maravilhoso, né, o Banco de Alimentos, e nós desejamos que Deus continue inspirando, não é, o seu coração, o coração de tantos para essas boas iniciativas em nossa sociedade. É sempre muito amor que nós devemos ter pelos nossos irmãos e saber que tudo isso acontece de fato, né? Não fechar os olhos, não achar que não, é só uma notícia da TV e isso acontece muito longe. Infelizmente, é só sair na rua de casa que muitas vezes a gente vê coisas muito ruins acontecendo. Sim, verdade. Obrigado, Luciana. Obrigado. Foi uma aula, eu que agradeço. Né? Eu que agradeço.
Foi uma aula Obrigada. de conscientização, de reflexão, assim, acima de tudo. Então, gente, cuidado com o desperdício, cuidado muito com o desperdício. A gente tem que ter essa noção, essa consciência no dia a dia, né? É uma realidade gritante, Jéssica. E é triste demais a gente pensar nisso e, sobretudo, ainda ontem nós falávamos sobre essa questão da campanha da fraternidade e falávamos que enquanto existir uma pessoa pobre, enquanto Exato. existir uma pessoa passando fome, é sinal de que nós não somos bons cristãos. Bons cristãos. E, acima de tudo, a gente pede para colocar de novo aí o contato da Luciana. Se, de repente, na sua cidade você gostou disso, quer fazer uma iniciativa, enfim, entre em contato, eles vão dar todos os subsídios, assim, para as orientações de como você tem que chegar, como organizar, como recolher, onde distribuir, é muito importante. Então, parabéns, Luciana, parabéns aí. A TV Aparecida, porque também está conectada, ligada ao que a igreja está celebrando, que é a campanha da fraternidade. Super Frei, nós vamos nos encontrar ainda hoje à noite, depois do Super Bênção da Noite, o Super Saúde e Fé. E hoje... Tema... Alzheimer. Meu Deus Alzheimer, do gente, céu. uma realidade que está aumentando, infelizmente. A gente vai, assim, trazer as últimas informações do que a medicina traz no tratamento, na prevenção e, acima de tudo, esse apoio, né, incondicional às famílias. Depois, então, depois do Bênção da Noite. É verdade. Olha, então você não pode perder a programação aqui, sempre feita com muito carinho para você, devoto de Nossa Senhora.